maneira a Corte Internacional de Justiça funciona, vimos a sua história, vimos como os juízes são compostos, assim como a ideia do juiz ad hoc, e vimos também o fato de que existe um procedimento específico com revelia, com medidas provisórias, que a Corte tem certos poderes e segue uma determinada ordem. Vimos que as sentenças são obrigatórias por força da Carta da ONU e o seu cumprimento pode ser levado ao Conselho de Segurança. Tudo isso foi desenhado em 1945 e está nos artigos 92 a 96. E nessa aula agora é um artigo muito importante, o artigo 96, que fala da função consultiva da Corte Internacional de Justiça. E é por essa razão que nós iremos utilizar alguns slides para examinar essas normas que vão auxiliar vocês nos seus devidos pareceres consultivos. Vamos falar sobre o procedimento consultivo da Corte Internacional de Justiça e explicar com maior detalhes a diferença do procedimento contencioso que ocorre entre dois estados. O procedimento consultivo ele existe desde 1922 na Corte Permanente de Justiça Internacional. O primeiro caso foi dado em 1923, a primeira opinião ou parecer consultivo. E eu vou iniciar com um exemplo, para que vocês melhores entendam como funciona o procedimento consultivo. O arquipélago de Chagos, que fica no Oceano Índico, ele era originalmente uma colônia francesa, que depois foi transferida para a Inglaterra, para o Reino Unido, e se transformou numa colônia britânica. A administração britânica tinha controle sobre a ilha até 1968. Em 1968, o arquipélago de Chagos, que formava um conjunto junto com as Ilhas Maurícios, o país, a República de Maurício, ganhou a independência. Uma das grandes ideias da Organização das Nações Unidas e grandes transformações, como vocês sabem, é a ideia de autodeterminação dos povos, e a ONU auxiliou a tutelar a independência de uma série de povos que estavam sob domínio colonial para ter o seu próprio governo. Lembrem-se, a ONU tinha 60 estados no momento de sua fundação e hoje tem 193. Grande parte desse aumento é dado por independências de países que estavam sob dominação colonial. E o que fez o Reino Unido? No momento da independência, o Reino Unido separou a sua colônia, deixou a ilha de Maurícios para a população local e ficou com o arquipélago de Chagos para o seu controle, lá colocando numa das ilhas, na ilha de Diego Garcia, uma base militar e está sob controle do Reino Unido até hoje. Fato é que os mauricianos e os chagosianos, o povo que foi expulso daquela região, sempre pediu para voltar e sempre clamou o seu direito ao país. Até que conseguiram apoio em 2018, um apoio suficiente na Assembleia Geral das Nações Unidas para perguntar à Corte Internacional de Justiça uma série de perguntas sobre a independência de Chagos. E essas foram as duas perguntas que a Assembleia Geral mandou para a Corte Internacional de Justiça. O processo de colonização de Maurícios, ele estava legalmente completado quando Maurícios foi garantida a sua independência em 1968, seguido da separação do arquipélago dos Chagos e Maurício, sobretudo as obrigações refletidas nas resoluções da Assembleia Geral 1514, a famosa resolução sobre a autodeterminação dos povos, e depois outras resoluções sobre povos coloniais. E depois, a Assembleia Geral perguntou quais são as consequências sobre o direito internacional, incluindo obrigações refletidas nas referidas resoluções, surgindo da continuada administração pelo Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, sobre o arquipélago de Chagos, incluindo a inabilidade de Maurícios implementar o seu programa de reassentamento de povo de origem chagosiana. Basicamente, a Corte Internacional de Justiça foi lá e perguntou:
ocorreu licitamente? A Assembleia Geral perguntou à Corte. 1. Ocorreu licitamente. 2. Quais são as consequências disso? Duas questões bastante complexas. E o que aconteceu foi que Reino Unido foi se pronunciar na Corte. Mauritius foi se pronunciar na Corte. Um dos advogados de Mauritius é Philip Sands, um famoso barrister e professor de Direito Internacional inglês. E outros 30 estados e a União Africana, uma organização internacional, foram falar às cortes, inclusive o Brasil. 30 estados participar numa ocasião dessas, em que basicamente era uma questão política com o Reino Unido, é algo muito significativo. O que a Corte respondeu em síntese? O Reino Unido alegou, entre outras questões, que a Corte não deveria tocar nesse assunto e que a Corte não tinha jurisdição consultiva, porque isso envolvia um conflito entre Maurícios e Reino Unido. O que disse a Corte em 2019, a última opinião consultiva, é um caso recentíssimo. Parágrafo 183 do julgamento. Pelas razões expostas, a Corte, unanimemente, todos os 14 juízes disseram, 14 juízes, mas não são 15, um dos juízes disse que não poderia participar do procedimento porque ele tinha participado como advogado de Maurícios num procedimento anterior. Todos os 14 juízes se manifestaram dizendo que a Corte tinha jurisdição. Depois, 12 juízes a 2 disseram que a Corte deveria aceitar falar da opinião consultiva. Por que deveria? O juiz Tom, que é a juíza americana Donahue, disseram não, a Corte não deveria dar essa opinião. Ela tem poder, mas não deveria dar opinião. E nós podemos discutir isso em alguma aula síncrona. Por 13 votos a 1, a Corte disse que ela é da opinião que, em relação ao direito internacional, o processo de descolonização de Maurícios não foi legalmente completado quando o país ele acedeu à sua independência em 1968, seguido da separação do arquipélago de Chagos. Segundo a Corte, isso violava o princípio costumeiro, veja, regra costumeira que se consolidou em 1968, já estava consolidada. O princípio costumeiro refletido na resolução de que a Corte, de que os estados têm a determinação ao território integral. E nesse caso, não poderia o Reino Unido ter separado. Por 13 votos a 1, a Corte disse de que o Reino Unido está sob a obrigação de levar a fim a sua administração do arquipélago de Chagos tão rapidamente possível. Vejam o que diz a Corte numa opinião consultiva. Isso, obviamente, causou uma série de impactos no mundo inteiro, sobretudo por sinalizar uma certa derrota para o Reino Unido, que não estava e não está num momento de grande liderança. Foi uma grande perda para o Reino Unido. Isso nos mostra um bom exemplo de opinião consultiva. O caso do arquipélago de Chagos ele é particularmente complexo porque envolve uma situação em que via efetivamente uma tensão mais clara entre dois países. Eu escrevi um artigo sobre isso na revista da Faculdade de Direito, na revista da Faculdade de Direito da UFMG. Se alguém tiver interesse, está lá o meu artigo. Mas isso mostra que opiniões consultivas podem ter e podem dizer coisas muito fortes. Vejam aqui, foram 13 votos a 1. 13 votos a 1. O juiz somali, a juíza chinesa, o juiz eslovaco, o juiz francês, o juiz marroquino, o juiz brasileiro, o juiz italiano, a juíza uganda, o juiz indiano, o juiz jamaicano, o juiz russo, o juiz libanês e o juiz japonês, todos eles disseram que, nesse caso, o Reino Unido estava sob uma obrigação internacional. A Corte foi muito assertiva, como raras vezes se viu numa opinião consultiva. Mas, no passado, a Corte falou sobre outras opiniões consultivas muito célebres. Eu vou resumir para vocês, muito rapidamente, essas
opiniões. Em 48 eu já falei, essa opinião de 48 eu não falei, estava ocorrendo uma série de bloqueios no Conselho de Segurança na admissão de novos membros, sobretudo por parte da Rússia, e isso obviamente afetava as votações depois na Assembleia Geral. E perguntou-se, mas pode fazer isso? Os critérios para se transformar membro no artigo 4º, eles podem ser estendidos no Conselho de Segurança? E a Corte falou, não, os critérios são aqueles do artigo 4º, não há outra razão para se não permitir. Depois, em 1949, um caso que nós vimos na nossa aula de sujeitos, o caso Bernadotte, em que o conde Folke Bernadotte foi assassinado quando estava trabalhando para a ONU, se reconheceu a personalidade jurídica internacional da ONU. Caso de 51 das convenções reservas da Convenção de Genocídio, se podia ou não fazer reservas à Convenção de Genocídio, nós vimos que isso influenciou o regime de reservas a tratados internacionais. Em 1975, está lá em cima a imagem, o Saara Ocidental, depois de ser abandonado pelo seu colonizador espanhol, foi basicamente ocupado pela Mauritânia e pelo Marrocos, e a pergunta era, sim, mas era terra nullius, a ponto de ser apropriada? E a Corte disse que não, embora a Corte não tenha decidido exatamente qual é o status do povo saharaui na ocasião, a Corte disse que não era terra a ser apropriada pelos dois estados. Em 1996, numa opinião das mais importantes da história da Corte e do direito internacional, perguntaram à Corte, é lícito ou não é lícito usar armas nucleares dentro do direito internacional? Em 2004, Israel estava construindo um muro no território ocupado da Palestina e a Assembleia Geral perguntou à Corte, isso é lícito ou não é lícito? Vejam que também aqui envolvia a questão de um Estado em particular, como eventualmente a opinião da Amazônia sobre o Brasil. Em 2010, Kosovo tinha 2 anos antes dado a sua declaração de independência, especialmente relativa à Sérvia, e a Sérvia não reconhece Kosovo até hoje. A Assembleia Geral perguntou, por iniciativa de Kosovo, sobre a legalidade daquela declaração. A Corte mudou a pergunta e disse, não há nada no direito internacional que proíba esse tipo de ato. A Corte não disse que era super lícito a separação de Kosovo, ela não se pronunciou, ela preferiu não dizer, mas simplesmente dizendo não há nada proibindo. Eu analiso as regras do direito internacional e vejo que não se proíbe. Na maioria desses casos, uma série de estados se pronunciou perante a Corte. E essa pronúncia é basicamente o trabalho de vocês, se pronunciar sobre um estado do direito internacional que é dúbio, e por isso os estados vão e perguntam à Corte. Obviamente, todos eles são casos que envolvem algum tipo de questão polêmica, e nós podemos refletir sobre isso, mas não é o caso de fazer isso agora. Vamos falar sobre as regras regendo a atividade jurisdicional consultiva da Corte. Como eu falei, é uma parte importante das atividades da Corte a sua função consultiva, porque a função consultiva ela nasce na Corte Permanente como uma espécie de jurisdição não obrigatória. Ela era voltada para resolver controvérsias entre estados, mas como se fosse dar uma mera opinião. Em 1945, a função consultiva um pouco ela se transfigura, e ela se transfigura para se transformar numa atividade essencial da Organização das Nações Unidas. A função consultiva ela é auxiliar a ONU em desenvolver as suas funções. Então, ela é essencialmente dada pela organização. Eu vou mostrar isso para vocês já no artigo 96 da Carta. Onde é que nós temos as regras relativas a opiniões consultivas? Na Carta da ONU, no Estatuto da Corte e lá no Regulamento da Corte. Para nós só interessa a Carta e o Estatuto. Vejam o que diz o artigo 96 da Carta da ONU. A Assembleia Geral ou o Conselho de Segurança, vejam quais são os dois órgãos especificamente autorizados, poderá solicitar parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre qualquer questão de ordem jurídica. Qualquer questão de ordem jurídica. Mas quem tem competência para fazer? Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Outros órgãos das Nações Unidas e agências especializadas. Agências especializadas envolvem todos os membros da família ONU. OIT, OMS,
todas as outras organizações associadas à ONU, mesmo que sejam organizações autônomas, que forem, em qualquer época, devidamente autorizados pela Assembleia Geral. Vejam, esses órgãos têm que ser, qualquer outro órgão tem que ser autorizado pela Assembleia Geral, poderão solicitar pareceres consultivos da Corte sobre questões jurídicas surgidas dentro da esfera das suas atividades, ou seja, esfera das suas atividades. Em 96, a OMS tentou perguntar sobre armas nucleares para a Corte disse não, isso não é da esfera de suas atividades, aplicou o 96.2. Pode o secretário-geral pedir uma opinião consultiva à organização, à Corte? Isso já foi pergunta de concurso. A resposta é sim, desde que autorizado pela Assembleia Geral. E se tiver somente essa afirmação, pode o secretário-geral da ONU pedir uma opinião consultiva? A resposta é sim, ele pode, mas obviamente isso poderá dar margem a recursos. Critério de funcionalidade e competências. Esses outros órgãos e outras organizações e agências especializadas da ONU podem, desde que seja a ver com as suas funções. As regras do nosso estatuto. O artigo 65 diz: a Corte poderá dar um parecer consultivo sobre qualquer questão jurídica, repete a Carta, a pedido do órgão que, de acordo com a Carta da ONU, ou por ela autorizado, estiver em condições de fazer tal pedido. Primeira pergunta: a Corte está obrigada a dar um parecer? A formulação jurídica, formulação textual, poderá, may, em inglês, diz que não, a Corte tem discricionariedade. Isso fala a diferença entre jurisdição e possibilidade, por isso que aqui em Chagos, a Corte, no primeiro momento, disse, ela tem jurisdição. Jurisdição significa que o órgão competente fez o pedido. Depois, por 12 votos a 2, ela decide que vai fazer, ou seja, ela decide que quer. E foi aí que o juiz eslovaco e a juiz americana foram dissidentes. Pode a Corte decidir sobre, segundo a regra do artigo 65, as questões sobre as quais for pedido o parecer consultivo da Corte serão elas submetidas por meio de petição escrita, que deverá conter uma exposição do assunto para... Não é tão importante. Tem outras regras menos importantes que eu cortei aqui do nosso exame, que era mais procedimento, tem que notificar a todos, falar para os estados, notificar a organização. Pode a Corte decidir sobre uma controvérsia pendente? Em teoria, a lógica seria de que não, porque isso invadiria a ideia do consentimento da função contenciosa. Contudo, no caso Chagos, no caso do Muro, no caso de Kosovo, podem ser que existisse uma controvérsia pendente. E a Corte falou, não, eu estou aqui realizando o pedido que o órgão da ONU me fez, estou agindo para a ONU. A Corte poderia entender, a maioria da Corte poderia entender que não queria manifestar-se, dizer não, não é interessante. E nós já vamos falar sobre isso. Qual é o significado da expressão qualquer questão jurídica? É um termo muito amplo. Por exemplo, Hans Kelsen disse que controvérsia entra em questão jurídica, então a Corte poderia falar sobre qualquer controvérsia. Então, qualquer questão jurídica é um termo amplo, mas a Corte também tem poderes para reformular a pergunta, caso ela não esteja particularmente clara. Comparecimento dos Estados. Artigo 66 do Estatuto. O escrivão notificará imediatamente todos os Estados com direito a comparecer perante a Corte do pedido de parecer consultivo. Em regra, basicamente, quando vem da Assembleia Geral, a coisa gira muito entre todos os Estados e os assuntos são, de alguma maneira, de interesse da comunidade internacional, e os Estados justificam isso nas suas petições. Vai dar uma olhada nas petições do Brasil nos últimos 3 casos. O Brasil escreveu um artigo sobre isso, tem participado ativamente da Corte. Além disso, além do Estado que é admitido a comparecer perante a Corte a qualquer organização internacional, que é juízo da Corte do seu presidente, se a Corte não tiver... Enfim, está mal formulada essa versão em português. Aqui diz, basicamente, que a Corte aceita organizações internacionais para participar do seu procedimento. Ou seja, a Corte recebe uma pergunta, chama os Estados e chama as organizações interessadas para se pronunciarem. No caso de Chagos, vocês viram, a União Africana participou. Mas as organizações não governamentais, no caso das armas nucleares, muitas organizações contra armas nucleares, muitas organizações ambientais,
quiseram participar e mandaram documentos. A Corte recebe amicus curiae? Não. A Corte não permite que esses documentos façam parte do processo. A Corte os recebe, a Corte diz que deixa eles numa sessão especial do Palácio da Paz para ser consultado, e os estados e organizações internacionais, se quiserem, podem fazer uso desses documentos considerados readily available, imediatamente à disposição dos estados. Contudo, a Corte não tende a dar grande, e os estados também não tendem a dar grande, apesar do, eventualmente, valor que se dê a esses documentos, a Corte não tende a usar muitas opiniões das organizações não governamentais, diferentemente de outras cortes, como a Corte Interamericana, que aceita opiniões de indivíduos, inclusive, sobre opiniões consultivas. Última questão. A Corte dará seus pareceres consultivos em sessão pública depois de terem sido notificados o secretário-geral, os representantes dos membros da ONU, bem como dos estados. Ok. No exercício de suas funções consultivas, a Corte deve guiar-se, além disso, pelas disposições do presente estatuto, que as se apliquem a casos contenciosos, na medida em que, sua opinião, tais disposições forem aplicáveis. Basicamente, a Corte diz, no reger do processo, como não tem um processo só para parecer consultivo, nós podemos fazer algumas analogias, ou nós podemos aqui guiar aquilo que diz o procedimento consultivo. Isso levantou por muito tempo a questão do juiz ad hoc. Será que podemos nomear um juiz ad hoc? Obviamente existem problemas aqui. Quem vai escolher o juiz ad hoc? Porque aquela pessoa tem direito, mas o juiz ad hoc, o artigo 31, não fala somente de casos contenciosos. Isso gerou por muito tempo debate na doutrina. A posição da Corte até hoje é de não ter juízes ad hoc em opiniões consultivas. Isso, obviamente, leva a alguns questionamentos. Último questionamento. As opiniões, pareceres, vejam que o texto delas, do título daquilo que elas emitem, não é uma sentença, não gera res judicata entre partes. As opiniões, pareceres consultivos são obrigatórios? A resposta oficial é não, e a resposta oficial do Reino Unido nesse momento é não. O Reino Unido deu diversas declarações dizendo que isso é só uma opinião. Obrigado pela opinião. Contudo, como nos casos que eu dei exemplo a vocês, o direito internacional muda ou adapta-se depois que a opinião é dada. Porque a Corte, pelos seus argumentos, a Corte não simplesmente diz A ou B, a Corte argumenta, a Corte demonstra, a Corte evidencia que aquele é o melhor caminho. E por isso existe uma grande autoridade em tudo aquilo que a Corte diz. Depois que a Corte deu o seu parecer sobre Kosovo, uma série de estados começaram a reconhecê-lo. Eu acho que o Brasil não reconhece Kosovo ainda hoje, embora o Brasil reconheça a Palestina. Então, existe uma série de efeitos diante das opiniões da Corte, assim como existe, eu não coloquei ali para vocês, um dever de não reconhecimento dos estados em relação à opinião consultiva de Chagos, que é basicamente um dos efeitos, e diversos estados dizem não, isso aí não é do Reino Unido, porque está ilicitamente o Reino Unido está sob o dever de acabar. Significa que acabou? O Reino Unido ainda não nos ocupou. Mas agora que se senta à mesa de negociação, é difícil dizer que aquilo era legal ou ilegal. A Corte Internacional de Justiça já disse que é ilegal. Isso demonstra para vocês a dimensão dos pareceres consultivos. Não são obrigatórios, mas são dotados de grande autoridade. Pergunta de concurso, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Com isso, eu encerro as nossas aulas sobre Corte Internacional de Justiça, encerro as nossas aulas sobre solução pacífica de controvérsias e passamos a outros aspectos do direito internacional.